Mitsu, seguinte, que posição você jogava? Cara, Desse tamanho, o que você acha? Eu ia falar zagueiro. eu jogava de volante. Falou que foi o Volante. sucessor do Sócrates, Pô. é que você é novo. Não se ligou, né, Sou meu filho? novo, Não cara. se ligou, né? Pô, você não se ligou que ele falou que era o sucessor do Sócrates? Era meio. Ô, malandro. Desculpa. Tá perdão. difícil, viu? Eu só fui o sucessor, mas só assim, muito de leve, tá? Ó, o Leandro perguntou o seguinte. Opa, peraí, calma aí, que sumiu a pergunta aqui do Leandro, meu Deus do céu. Vamos lá. Qual investimento o garoto que fechou o contrato tem que fazer para ter uma condição de vida ok no final da carreira? Eu acho, cara, não é o investimento, é o que ele teria que fazer. Eu acho que o jogador de futebol, como eu falei, ele não pode perder dinheiro. Ele não tem tempo para perder dinheiro. Então, eu acho que para atleta, quando ele começa, é renda fixa. Renda fixa. Mas, poxa, mas só renda fixa? Não. Por isso que o profissional depois ele irá, como eu vou dizer, ele vai introduzir ele para o mercado financeiro, criar uma carteira para esse cara, para esse jovem atleta, e com o passar do tempo ele vai se adaptando com o dinheiro que vem chegando. Mas o que o cara tem que fazer, o atleta ele tem que guardar dinheiro, ponto. Lógico que o atleta, até vou alongar um pouco mais a tua pergunta, mas o atleta, claro que ele, como eu falei, nos 3 primeiros anos ele vai ajudar a família. Mas a partir do momento que ele ajudou a família, ele começa a montar a carteirinha dele, e aí você faz um plano para ele, e com esse plano que ele vem ganhando dinheiro, ele vem guardando dinheiro, e o dinheiro vem aumentando, ele vai guardando, o dinheiro vem aumentando, e aí ele devagar sobe um pouco mais, como ele disse, o tamanho desse ralo ou o nível de vida dele, e com isso, com certeza, se ele fizer isso direitinho durante 10 anos, ele com certeza ele vai parar com alguns milhões de reais na conta. Legal. Uma dúvida que me surgiu, por exemplo, no caso do Scarpa, né, que aconteceu aquilo, tem muito jogador que vem muita proposta boa, então tipo, ó, faz esse investimento aqui que você vai ganhar muito dinheiro. Como que você lida isso quando o jogador chega pra você e fala assim, ó, esse aqui é um negócio top, você já tem muita experiência, sabe que pode dar errado. Como você lida com essa situação? Às vezes eu me coloco numa saia justa, que já aconteceu. E eu tento... Primeiro que o milagre não existe. Mas aí, por que o cara cai nisso? Porque, como eu falei, normalmente o cara que apresentou isso é alguém próximo dele, certo? Então essa tentação fica muito maior. E o cara é muito jovem para poder julgar. Quando eu estou por trás, por uma questão, até hoje fica muito mais fácil, eu tinha muito mais dificuldade de fazer isso quando eu era jovem, quase da idade deles. Hoje, Não, com mais da minha idade quando? Não, quando eu tinha a sua idade, que eu era mais Hoje? jovem. Ou... Não, antigamente. Da idade dele, eu tô velho já, mano. Tô com 47. Não, quando eu estava mais jovem, era muito mais difícil. Porque hoje, com a minha idade, mesmo eu não querendo, eu acho que a gente impõe mais respeito. Então eu mostro para ele que aquilo não existe. O que estavam prometendo, pelo menos o que eu li, porque eu não vi nada, eu estou dizendo o que eu li na imprensa, o que eu li, que os caras estavam dando um resultado de 100%, isso simplesmente não existe. Não existe. Então, agora, por exemplo, acontece muito, por exemplo, do cara falar que o apartamento está sendo vendido por 500, mas ele vale 1 milhão, vamos aproveitar essa oportunidade. Cara, você abre o jornal, mostra o metro quadrado, quanto ele custa no lugar, vai lá, visita com ele um outro do lado e ele vai ver que todos os apartamentos naquela região não custam aquele valor. Então, não é tão difícil. O problema é que, normalmente, essas pessoas, quando elas... O malandro, ele é até melhor do que a gente, né? Então, eu não tenho muito como defender, porque mesmo cliente meu pegou uma certa grana e levou. Os mais velhos vão lembrar, talvez você não lembre, mas aqui no Brasil já existiu, agora está na moda, é o Bitcoin. E não teve lugar só o Scarpa, porque já tinha acontecido com muitos outros. Teve o JJ Invest no Rio há pouco tempo atrás, teve o cara do Boi Gordo. Lá atrás, lá na minha época de Santos, era o Boi Gordo. Então, teve o Boi Gordo. Eu mesmo, uma vez, falando em seleção, a gente estava falando de seleção, eu estava sentado numa mesa na seleção, aqui em São Paulo,
o cara da Aibo Gordo apareceu e os meninos da mesa que estavam falaram, ó, o cara que cuida da nossa grande é o Mitsu, vai lá e cuida dele. Cara, eu simplesmente, eu liguei para um outro jogador, gaúcho, vocês devem lembrar, que jogou no Palmeiras, centroavante, ele era fazendeiro. Foi sabe, eu peguei o telefone e falei, gaúcho, isso funciona? Porque eu não sou fazendeiro, não posso falar que o seu boi gordo funcionava ou não. Eu fui muito mais no simples do que ficar procurando, sabe, um milagre para contar para os caras. Cara, não existe você pegar um boi e entregar o que eles entregavam na época. Sim. É simples. Como eu tinha moral com os caras, e eu era do mercado financeiro, aí eu preparei um documentinho, um papel, tal, e levei para o pessoal. Mas como que eu ia dizer para um cara que não tinha tanta confiança, o cara estava dando 36% ao ano? Ué, é muito louco isso. Mas é muito difícil você lidar com essa situação. Porque muitas vezes também, o cara que vem te contar uma coisa dessa, eu estou fazendo um negócio, na realidade ele quer a tua aprovação. Ele quer que você aprove. Não, isso é muito legal. E quando você vai contra, poxa, ele fica decepcionado, mas ele quer fazer. Eu tenho que torcer para ele não colocar muito dinheiro. Sim. Entendi, perfeito. O Eduardo perguntou o seguinte, qual a maior dificuldade que você encontrou no relacionamento com os atletas? Família? E a outra pergunta é essa. Há muito conflito familiar com a família dos jogadores? A família. Muitas vezes o mais difícil de você lidar é a família. Também porque, e eu respeito isso não é uma crítica. Cara, a gente conversou antes sobre isso, de muita gente. No Brasil, o dinheiro é um tabu. Todo mundo que trabalha, todo mundo que joga futebol, o trabalhador, o cara que é empresário, todo mundo trabalha para se ganhar dinheiro, para ter conforto, para melhorar a família, para ter um conforto melhor. Mas continua sendo um tabu. Então, as pessoas não querem realmente abrir. A família, às vezes, e olha, você vem de uma família simples, que o menino vira... Acho que se a gente pegar também é mais de 80% dos casos. Muitas vezes o garoto, que tem 18 anos, quando ele faz o contrato profissional dele, ele vira o chefe de família. Eu virei com 19. Olha, depois eu vou vir falar do meu livro aqui, vai estar escrito algumas coisas muito bacanas. O cara vira o chefe de família. Mas mesmo assim, todo mundo quer tomar conta. Então, o que ele está dizendo, se você não disser não... Mas ele também, às vezes, que no caso do Assunção, ele foi pro lado bom, porque a gente vê muito jogador não fazer uma grande carreira também, porque ele não estava pronto para ser esse chefe de família. Então, a minha maior dificuldade, quer dizer, eu não acho que é uma dificuldade, eu simplesmente aceito, porque eu nunca vou também agradar a todos. Eu estou falando agora de mim, não do profissional. Eu não vou agradar a todos. É do cara me escutar como ele me escutou quando ele tinha 22 anos. Porque muitas vezes ele quer me escutar, mas a família não. Mas quando a família vem contra, para mim é jogo perdido. Porque você nunca vai ganhar da família, né? E eu respeito isso. Eu tenho que respeitar. Mas a maior dificuldade normalmente é a família. Perfeito. Cíntia pergunta, qual o maior erro os jogadores cometem para no fim da carreira não terem dinheiro guardado? Viver fora do meio dele, que a gente estava dizendo. O cara começa o ralo fica muito grande. E mantém. Porque a maior dificuldade, e eu acho que quem... É simples. Não vou falar do jogador de futebol, do trabalhador normal. O cara não está trabalhando, ele está sem dinheiro. Ele consegue viver com R$1.000 por mês. Ele começa a ganhar 5, ele começa a gastar 5. Ele começa a ganhar 10, ele gasta 10. Não é só o atleta, é todo mundo, é o ser humano. Então, o cara, ele tem que montar a vida dele, ele tem que ter um limite. Não adianta eu falar para ele, nós vamos guardar tanto de dinheiro se realmente ele não consegue guardar esse dinheiro. O atleta, ele tem que... Lógico que eu quero melhorar minha vida, eu quero dormir num lugar melhor, eu quero morar numa casa mais bonita, eu quero andar num carro melhor. Mas tem que ter um limite. O jogador, muitas vezes, ele perde esse limite porque ele joga com o Cristiano Ronaldo, é o que a gente está falando do carregador de piano. O cara joga com o Cristiano Ronaldo e ganha R$1 milhão, mas o Ronaldo ganha 30. E ele quer ter a vida do Cristiano.
E ele vai manter essa vida quando ele sair do time do Cristiano, que ele vai jogar no Guarani e vai ganhar muito menos, ele vai jogar num time menor e vai ganhar menos, mas ele quer manter a mesma vida. Até quando para, né, bicho? Até quando para. Isso eu deixo pra você falar, que aí até eu não posso falar isso, eu não vivi essa experiência, ele viveu. Eu fui jogador que quando eu parei, eu acho que o meu sucesso também é ter sido jogador. Eu sou o cara que jogou futebol, que viveu essa vida, fui profissional, mas eu sei o que é difícil. Então, se o cara monta o trem de vida dele e não tem fim, simples, cara, você tem que diminuir o teu ralo. Não tem como. Os caras que me escutaram, eles estão aqui até hoje. Eu tive um jogador que jogou a Copa de 82, cara. O cara tá bem de vida até hoje. Mas não é que eu fiz um milagre, não fui eu que fiz. Eu só ajudei. Ele teve a disciplina de falar, olha, eu quero ter isso aqui, nós vamos construir isso aqui. Então nós construímos juntos. Eu não acredito que eu fiz um milagre. Acho que muitas vezes eu ajudei o cara a pensar. Ok, mas o milagre é ele. Essa também é uma grande dificuldade. Porque eu tive jogador que conseguiu gastar 2 milhões de dólares em 6 meses no bingo. Conseguiu. Porque o dinheiro é dele. A conta é dele. Outra coisa muito importante, você falou sobre o golpe, né? A primeira coisa que eu falo pro atleta, o atleta, ele tem que ter a conta dele, é ele que assina nessa conta, não é o procurador, não é o agente, não é a mãe, não é o irmão, a conta é dele, só sai dinheiro dessa conta e dessas contas, tá tudo no nome dele. É essa que é a grande proteção. O jogador de futebol tem muita mania de delegar. Porque ele quer a facilidade, ele não...